pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa terceira semana do curso de IHC, né, Interação Humano-Computador, onde nós vamos abordar o conteúdo da apostila, que demos o nome de aula 5 e aula 6. Tá? Então, na aula anterior nós vimos os conceitos de UX, né, Design, e agora a gente vai ver o UI Design, né? O que seria esse UI Design? Nós vimos o UX e esse UI Design, a gente vai ver daqui a pouco as diferenças. Então, o cara que trabalha com o UI Design, né, dentro dessa interação humano-computador, ele, né, olha lá, ele é o meio pelo qual a pessoa interage com o dispositivo. Então ele vai pensar na parte gráfica e como vai ser essa interatividade entre o dispositivo e o software que esse usuário vai estar usando, né? Então esse UI Designer, ele trabalha com a interação, como ele vai interagir os seus elementos, né? Então aqui, ó, nós vamos falar que ele é a parte visível do nosso projeto. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Então, olha lá, ele acaba sendo a parte visível do nosso projeto, tá? Para ter a interação com o usuário, né? Então, uma coisa muito importante, né? Então, ele não se limita somente à parte visual do projeto, mas assim, quando eu clicar, o que vai acontecer? Quando eu apertar o dedo, o que vai acontecer? Né? Qual vai ser o resultado? Então, ó, como será realizada a interação entre o usuário e o meio, que no nosso caso é a interface gráfica, indo muito além da estética e aparência do projeto. Então, assim, esse botão ele vai ser acessível, qualquer pessoa pode apertar nele. Qual é o público que vai usar essa tela, né? Então ele tem que saber todo esse processo, que já mapeado pelo UX Design também anteriormente, né? Então, lembra que o UX Design, ele faz o desenho, ele faz o layout, o escopo, não direto no computador, obrigatoriamente. Ele vai montar lá no Photoshop, no CorelDRAW, ou numa lousa, como que vai ficar a tela. Mas o porquê daquele botão, o que vai acontecer, a vida desse processo que ele vai fazer, é o UI Design. Mas eu preciso do UX e preciso do UI Design. Vocês vão falar assim, professor, mas interação humano-computador é uma pessoa só que faz? Não, vocês viram, né? Nós falamos do UX, o UI Design, né, no AI, tá? Nós vimos anteriormente outras coisas. Eu preciso de uma equipe de trabalho. E cada grupo dessa equipe, né, eles vão definir os processos. Então a ordem dos processos foi como foi apresentado. Então, depois de eu ter estruturado todo o meu projeto, visto o público-alvo, os objetivos, o UI Design ele entra para dar vida nesses botões, né? E como as pessoas vão acessar através de equipamentos. Se vai ser touchscreen, se vai ser mouse, se vai ser caneta digital, se vai ser digital, qual é o meio de entrada que esse usuário vai trabalhar, tá? Então essa é a interação do software com o hardware. Então aqui, ó, temos a diferença do UX Design. O User Experience trata-se como o visitante se sente ao usar o sistema. Então é o UX Design. Agora o UI é o que projeta o sistema, proporcionando que ele interaja e chegue ao seu objetivo. Então nós damos vida para esse sistema. O UI Design é o profissional que desenvolve a interface. O UX Design é o que planeja. Então, eu planejo e vou executar essa interface, tá? Então, o UX Design seria como uma ponte que liga o que foi planejado pelo UX com o usuário, tá? Então, aqui tem a representatividade dessa ponte. E qual é a diferença dos dois? Do Web Design agora e do UX Design. O Web Design normalmente projeta o layout e os elementos interativos, prevendo seus possíveis estados, de ligado, desligado, né? O que vai acontecer. E como eles funcionam junto, né? Utilizando o conhecimento sobre interação humana e interface, e ele pode criar o layout do projeto. E nesse caso, sua atuação pode ser um pouco híbrida.
o web design também é um design de interfaces, mas, né, voltado da interface da web. Então, o web design é para o site. Agora, o iDesign, ele é para um tablet, ele é para um aplicativo, ele é para um site, ele é para um app, tá? Ele é para vários tipos de recursos, né? E onde o web design, ele vai para o CSS, HTML, né? E aqui, ó, porém, tudo isso é uma teoria, pois na prática é bem diferente. Na prática, na maioria das vezes, quase não existe diferenças e ambos realizam praticamente a mesma função, já que mais de 90% dos profissionais de web design atuam criando web. Pessoal, mas assim, essa é a grande diferença dos grandes projetos, tá? Eu tenho que respeitar esses estudos, né? Então, essa acaba sendo essa grande diferença, beleza? E nisso nós criamos alguns estilos, é classificado alguns estilos desse web design trabalhar. Então nós temos aqui o esquemorfismo, traço de um estilo que faz referências a objetos reais por meio digital e gráfico. E utiliza muitos artifícios como texturas, sombras, gradientes, né? Então esse estilo foi disseminado pela empresa Apple na década de 1980 pela Macintosh, né? E é onde nós temos esse exemplo aqui embaixo. Ó. Então, através desse layout que vocês estão vendo, nós damos um nome de esquemorfismo. Nós vamos ter também, tá? Então assim, ó, o Flash, né, ele também era um esquemorfismo, né? Era uma bolinha andando, né, um tracinho, tá? Agora, o Flash Design significa design plano, traça-se de estilo minimalista. Olha para vocês verem aqui, ó. Tá? Isso é uma questão de flash design. Eu tenho um design plano, né? Ele é bem limpo, né? Ele não fica muito poluído, o meu estilo, tá? Que seria um exemplo. Depois, olha aqui, ó, outros flash design. Isso é um site bem tranquilo, bem limpo, né? E esse é o estilo que a gente chama de flash design. Também vamos ter o Metro Design, né, traço de um estilo minimalista, com influências nítidas de estilo suíço, criado pela Microsoft. Então, ele vem mais lá do Windows 8 e do Windows 10, né? Mais do Windows 8, essa tela, chamado Metro Design. Tá? Outro Material Design é o estilo criado pela Google, utiliza a característica de Flat Design, porém adiciona outros artifícios 3D. Então aqui, inclusive, ele disponibiliza até um link, né, para vocês verem o conteúdo. Quer ver? Ó? Vamos abrir lá. Opa. Vamos lá. Material.google.com. Né? Então, ó, aqui ele vai disponibilizar alguns materiais que vocês podem utilizar para o design. Né? Nós temos aqui layout, a navegação, né? Você vai escolher todos esses tipos, né? Aqui é um outro estilo de navegação, tá? Né? Os tipos, onde eu vou ter o tipo de navegação, ele vai falar o que tem em cada um, né? E ele vai explicar esse processo. Vamos traduzir aqui, ó, só para vocês verem. E todo o caminho. Então ele ensina como eu trabalhar com essa função de material design, tá? Então, porque isso é o material do Google e ele disponibiliza para a gente construir as nossas aplicações ou os nossos sites. Tá? Muito legal depois vocês darem uma olhada com calma. Eu tenho algumas ferramentas aqui do Google também, tá? E aonde você vai poder utilizar, né? Elas são todas online e depois, olha lá, você pode fazer o download e trabalhar com elas, né? E aí você vai montar os seus estilos. Legal? Então, muito interessante vocês darem uma olhada e depois aí com calma.
Depois, né, vai vir aqui, qual o melhor estilo, né? Qual o estilo melhor? Aquele que atende adequadamente à proposta do projeto. Existem projetos que o isomorfismo é melhor, enquanto os outros têm um perfil mais com flat. Tá? E aqui, ó, veja esse site interativo entrar com os temas, né, de forma muito divertida. Né? Então depois vocês podem entrar aí e dar uma pesquisada. Dica para uma interface legal, né? E aqui vai ter algumas dicas. Designs podem ser testados, não tenha medo de mudar, caso precise, né? Então, a gente faz um design e depois de repente vai ter que mudar. Então, não tem medo de mudar, não tenha medo de testar. Projete para usuários e não para você. Então, você não pode fazer um layout para você, você tem que fazer um layout para o usuário. A estética é importante, mas não é a principal, né? Então, ele tem que ser funcional, não tem que ser bonito. Se eu conseguir agregar os dois, eu dou um valor maior para o meu produto. Caso contrário, não. Que seja fácil de navegação, seja simples para usar. Estrutura suas informações, que tenha lógica no menu, que tenha lógica o título do meu botão, as posições, que tenha uma lógica. O princípio da visibilidade, né? É o que eu falei, seja visível. Quando eu olho aquele aplicativo, eu já consigo ver todas as opções naquela tela daquele celular. E outro, ele vai também adequar o tamanho do celular. Esse aplicativo ele pode ser aberto numa televisão smart, né? Ele pode ser aberto num iPhone e assim por diante. Dê o feedback ao usuário. Escute as pessoas, né, de que vai usar o seu aplicativo, o que elas estão achando. E tenha tolerância, né? E crie um padrão de interface. Você vai sempre ache o teu padrão. Não fique inventando vários. E todos os seus projetos vão ter esse padrão, né? A forma segue a função. Em um bom design, os elementos devem seguir a forma da sua função. Então, se tudo é voltado para a parte de retângulo, eu foco no retângulo, né? Então, eu tenho que ter uma sequência. Manter a atenção no usuário, né? O que está acontecendo com esse usuário. Beleza, pessoal? Então, isso é o pensamento do UI Design, tá? E a última parte é os princípios de acessibilidade, bem simples, fácil e que é alguma coisa acessível. É onde todo mundo pode usar, tá? Aqui tem alguns estudos considerados aí pelas organizações, né, desse projeto, de como seguir essa guideline, né? O que é isso, pessoal? Seguir essa estrutura, essa guia da linha, né, no meu site, no meu app, no meu sistema. Essa questão de acessível é até a parte inclusiva, né? E já a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso. Então, os princípios de acessibilidade do WCAG 2.0 é perceptível. A informação dos componentes de interface deve ser representada aos usuários de forma que eles possam percebê-las. Operável, que fique fácil, compreensível, de fácil compreensão, e robusto, né? Ele incluindo a parte de tecnologia assistiva. O que é tecnologia assistiva? É um software que ele vai atender uma pessoa com necessidade visual, uma pessoa com necessidade auditiva, né? Essa parte inclusiva. E aqui cada princípio possui as suas recomendações. E aí depois vocês podem ir com calma. O perceptível, o que eu tenho que perceber? Fornecer alternativas que o texto para qualquer conteúdo, né? Em texto para qualquer conteúdo, né? Fornecer alternativas para as mídias com base no tempo. Criar conteúdos que possam ser apresentados e assim por diante. Cada princípio do WCAG ele tem as suas recomendações, né? Depois você também pode ler com calma, né? E na verdade nós temos 61 normas, é só vocês procurarem, né? Mas ao invés de separar para uma lista recomendável de nível A, depois tem uma lista de nível AA, né? Então aí eu trabalho com a experiência, o conteúdo e a técnica, né? É um outro fator, ele é diferenciado. Aí aqui tem essas recomendações para os princípios aonde eu vou usar o AA, que seria, né, olha lá, tá vendo? Princípios, as recomendações do WCAG e os pilares de acessibilidade. O que é o AA? Atendimento acessível, atendimento para pessoas com necessidades especiais, né? E depois saiu uma nova classificação que vocês vão ficar com ela aqui, né? O que eu tenho que ter na experiência, no conteúdo, na técnica por causa da acessibilidade. Depois vocês deram uma olhadinha com calma.